A nota oficial de Fachin e a coreografia de saída de Toffoli do caso Master. Para alguns ministros do Supremo, o apoio a Toffoli, que consta na nota pública divulgada na noite de quinta pelo Fachin, faz parte de uma espécie de coreografia de saída do ministro do caso Master. Ou seja, o apoio público do Supremo seria parte desse processo, por mais que o Toffoli falou que ele não vai devolver. Fora nos bastidores, Toffoli tem mandado o recado de que não vai deixar a relatoria do caso, não vai mandá-lo para a Justiça Federal. Mas as tratativas de convencimento para que ele saia estão em curso. É o desejo do Supremo. Beleza, ainda assim, o que se descobriu nessas 2 últimas semanas sobre as transações em torno do resort no Paraná, que era de seus parentes, mas que tem indícios de negócios mal explicados, colocam Toffoli na obrigação de dar explicações convincentes para essa história mal contada, mesmo se deixar de ser o relator do caso. Aí, para falar dessas movimentações do Supremo, eu falei que a gente já falou do Código de Conduta, né? Como é balela. Tem que já aprender aqui na parte do Beto Simonetti do OAB. O Supremo discute saídas para conter desgaste com Toffoli no caso do Banco Master. Porque o contrato de 130 milhões já está resolvido, né? Ninguém tá nem aí. Enfim, uma das tratativas, a imprensa já tinha confirmado dias antes, é a saída de Toffoli do caso e a aprovação de um código de conduta para juízes de cortes superiores como o Supremo. Aí foram saindo várias notícias. Ministro do Supremo defende envio do caso Master à primeira instância como saída honrosa para Toffoli. Medida tiraria a corte do centro da crise e manteria válidos os atos do ministro. Relator resiste a abandonar o processo, tem dito auxiliares, não vê motivo para suspeição. Toffoli deve aguardar provas e a opinião da PGR para decidir mandar caso Master para a primeira instância. Eu não acho que vai mandar, ele já mandou recado que não vai. Aqui são as notas que foram sendo plantadas pelos próprios ministros da corte. Tanto que está ali, o pai dos ministros do Supremo defende que Toffoli abra mão da relatoria do caso Master como forma de diminuir a pressão sobre a corte. O ministro não deve se declarar impedido ou suspeito para conduzir as investigações. A saída seria enviar o caso para a primeira instância. Aí, sobre abrir mão de um processo, né? O Supremo só teve caso de afastamento de ministro quando a decisão foi do próprio magistrado. A única coisa curiosa dessa matéria é que a Luísa Martins, a porta-voz do Supremo, saiu da CNN e foi trabalhar na Folha de São Paulo. Tirando isso daí, é só constatação para avisar que ao longo da história, o Supremo só reconheceu o impedimento ou suspensão de ministros em caso de autodeclaração. Quando ele fala, não, eu sou suspeito. O programa nunca e não vai. Corporativismo na veia. Não tem outra palavra. Aí vem o Estadão, hoje de manhã. Está faltando humildade ao Supremo. Falta humildade. A nota do Fachin, em vez da atuação de Toffoli, trata críticas legítimas como ataques e expõe a recalcitrância da corte em se submeter aos controles republicanos. Supõe-se que a nota divulgada pelo Fachin pretendia sinalizar força institucional. Em vão. Ao endossar o colega sem ressalvas por sua condução do caso amplamente questionado pela comunidade jurídica e pela opinião pública, Fachin expôs mais fragilidade, inclusive pessoal, que firmeza. Ademais, ele manteve vivas suspeitas que o próprio Supremo deveria dissipar e não vai. O Fachin Toffoli age na regular supervisão judicial das investigações com respeito ao devido processo legal, ao contraditório e à defesa. A impressão que se tem da taxa vênia é de que Fachin sentiu-se compelido a pagar um pedágio, digamos assim, para ministros que, ao que parece, são bem mais fortes do que ele nos arranjos internos do Supremo. Só isso explica a sua omissão, nota diante de pletora de evidências de que o relatoria de Toffoli no caso do Master pode ser tudo menos regular. É difícil enumerar em texto dispositivos constitucionais e princípios democráticos dos quais ninguém de boa-fé haverá de discordar. Difícil e corajoso, ele deixa de lado o espírito de cor e enfrentar o fato que colocou em xeque a regularidade da supervisão e, principalmente, a própria competência do Supremo para exercê-la. Ao isso soma-se o fato de Fachin correr o velho acoito de tratar críticas legítimas ao Supremo como ameaças ou ataques. Ora, criticar a corte ou cobrar explicações por comportamento impróprio de seus ministros não constitui ataque à instituição nem muito menos ao Estado democrático de direito. Ao contrário, é um exercício de cidadania que só fortalece. Para piorar, ao desdenhar da pressão mediática, Fachin desqualifica o papel da imprensa profissional, que se limitou a divulgar fatos de interesse público e a formular perguntas sobre o caso Master, seus executivos e autoridades permanecem no ar. E pela nota de Fachin, o decano do Supremo, com a rede social celebrar a decisão da PGR, já arquivou sumariamente o pedido de impedimento de Toffoli e formulou por parlamentares. Mendes falou em fundamento regular das instituições e em decisões fundadas em critérios jurídicos objetivos, 100% técnica. É mais uma retórica visualmente associada da realidade factual. Como já sublinhamos nesta página, e juristas, em uníssono, já expuseram cada um as legais para o impedimento de Toffoli, mas todo caso é ocioso voltar a enumerar. Há também muitas perguntas ainda sem respostas. Ele não vai ter essas respostas. Não teremos. Não tem pai do Senão, não tem vontade de BT, não existe um poder da imprensa. A população tem outras prioridades, né? Houve uma criminalização tão grande do bolsonarismo que qualquer coisa contra o Supremo, acho que grande parte já deve perder espaço. Por que o inquérito do Banco Master tramita nos Supremos, os investigados não têm prerrogativa de foro? Porque o ministro relator coincila investigações. Interesses afinal estão recebendo guarida na mais alta instância judicial do país.
Estas ajudas são dadas por Fachin, não são dadas por Fachin, só que faleceram após a publicação da sua família Toffoli. Pessoas investigadas sob a sua jurisdição. Ainda que a priori não se esteja diante de ilícitos, só essa proximidade pessoal do relator já expôs um conflito de interesse incontornável. Não admiti-lo é falta de humildade. Como se os ministros do Supremo forem seres morais superiores e não servidores públicos submetidos a controles republicanos. E esse editório do Estadão vai deixar no ar mais uma vez a chance de impeachment. E termina com essa possibilidade. Nesse contexto, que causa perplexidade, a ação do PGR, que é os pedidos de afastamento de Toffoli, não se pode treinar esse comportamento do chefe do Ministério Público Federal como submissão ao Supremo, não à ordem jurídica, que o parquet tem que missão de Constituição de defender. A PGR não pode rebaixar a condição de apêndice da corte, muito menos de um punhado de ministros sob pena de acabar com a sua independência. O Supremo não é uma instância imune ao escrutínio da opinião pública. Seu poder contrabalança mecanismos de controle previstos na Constituição, entre eles a ética social, a fiscalização do Senado. A corte é um pedestal acima de qualquer questionamento, como fez Fachin, não a fortalece. Aumenta a desconfiança. Confiança.